Eu acho que a cidade começa a ter importância a partir do momento que ele tem um momento econômico. Até antes de você ter um grande monumento que transforme a cidade ou o estado numa economia grande, isso é importante você pensar nisso. Eu acho, estou aqui com o Barroso do meu lado, que além de secretário, é administrador do Porto. O Barroso, eu posso garantir que o monumento mais importante construído no Amazonas, na cidade de Manaus, foi o Porto. O Porto define a nossa vida socioeconômica. Sim, o Porto, muito antes da Zona Franca, já era a principal porta de entrada da economia amazonense, foi por muitos anos. Do Porto começaram a acontecer as coisas para que Manaus desse um salto muito grande também, econômico, social, de população. Por quê? Aqui no Porto de Manaus foi instalada a primeira usina geradora de energia elétrica do Brasil. Manaus é a cidade que tem a primeira usina de energia elétrica. Como o primeiro prédio com elevadores no Brasil foi aqui, Manaus, ali na Ponte da Aparecida, naquele castelinho que era de um dos Barões da Borracha. Então, assim, mesmo com o advento da Zona Franca de Manaus, aí que aumentou o número de navios, já não mais da borracha, mas de navios de carga, dos navios de... Os containers, containers, né? De carga geral, porque antigamente eram 10 pés os containers, hoje são de 40. Então, Manaus continuou sendo, por muitos anos, a principal porta de entrada da economia amazonense. Daí porque tem ali, aqui dentro do porto, o prédio do Tesouro, com as duas guardas laterais, onde se guardava o dinheiro, né? Então, corria muito dinheiro em espécie. E tinha aqui a Casa do Tesouro, que hoje é uma casa de leitura, para segurar os recursos financeiros que giravam em torno aqui de Manaus. Barroso, você, historicamente falando, eu diria o seguinte, quem realmente projetou o porto? Foram os ingleses, os franceses ou foram os brasileiros? Na tua concepção, quem foi que deu o start, que disse, o prédio tem que ser esse? A autoridade é a nossa aqui. Uhum. Sim, então quando começou a explodir no mundo todo a borracha da Amazônia, e é bom que se diga que essa borracha vinha do Acre, com terras da Bolívia, tá? E que era mais denso a plantação lá natural das seringueiras e muito pouco do Amazonas. Vinha mais a borracha do Acre e da Bolívia, pelo Rio Madeira e tal. Mas, é assim, tinha um projeto brasileiro, então, definindo um porto aqui na cidade de Manaus. E esse projeto ele foi ajustado já com uma entrada dos americanos, então é um projeto dos Estados Unidos, é um projeto lá de Liverpool, da Inglaterra, não é? Que naquela época corria no mundo todo, na Europa, Estados Unidos, o grande boom dos pneus feitos com a borracha da Amazônia, do Brasil. Então, através dessa necessidade da borracha, o que os ingleses pensaram? Bem, lá não tem porto, era o porto de lenha, tão trazido a todo, em várias épocas aqui no Amazonas e em Manaus, né? O torrinho. É legal essa ideia do Barroso, né? Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Mas nós somos resultado do Liverpool. De Liverpool. Não é são vários monumentos que nós temos aqui. Exatamente. A frente de Manaus, na verdade, passava por um igarapé, né, que é onde hoje é Eduardo Ribeiro. Igarapé, Espírito Santo. Você sabe a razão porque este local foi escolhido e não outro? Você tem alguma noção de por que foi escolhido esse local? Pelo calado operacional das embarcações. Calado, gente, para que você não tenha conhecimento, a profundidade do rio. Onde os barcos podem navegar. Lógico que esse calado, em função das situações que nós vivemos, tem oscilado tanto que há momentos que nós precisamos levar o porto para Itacoatiara. Não, mas não é por causa do porto, é por causa da passagem do Tabocal. Perfeito. Então a profundidade continua sendo a mesma e tal, né? 65 metros de profundidade. A gente recebe aqui navios de turismo, navios cargueiros, em qualquer época do ano, sem
sem dificuldade de navegação. Barroso, deixa eu transformar isso em compreensão. É um prédio de 15 andares, 12, 80 metros? É isso aí. Se colocar 3 metros de pé direito cada andar, não é? Então você divide aí esses 70 até 80 metros de profundidade, divide isso aí por 3, vai dar um prédio de 20 e poucos andares aí, né? Isso em qualquer época do ano. A nossa variação entre a nossa cheia máxima e entre o rigor de estiagem, rigor de seca, é em torno de 15 metros a média, mas chega até 17, pegando a enchente máxima, que foi em 2021, que foi 30,02 metros acima do nível do mar, e a vazante máxima, que foi em 2024, que foi 12,11 acima do nível do mar. Então, Manaus é uma cidade baixa, Manaus é uma cidade que está apenas a 38 metros acima do nível do mar, né? Se tivesse aqui uma enchente muito grande, que não houvesse essa compensação da chuva do hemisfério norte com chuva do hemisfério sul, nós teríamos Manaus totalmente alagada nas enchentes, como acontece com Barreirinha, com Anamã, municípios amazônicos. Tudo debaixo d'água, tudo debaixo d'água, nas enchentes, nas enchentes rigorosas. Né? Eu fiz questão de perguntar isso, porque a gente vai compreender a partir daí por que o porto é localizado aqui. Né? Você imagina na tua cabecinha, quando você vier visitar o Rio, que você olhar para o Rio, imaginar que ali tem um prédio de 20 andares para o fundo, para você chegar no fundo do Rio. Então, aí você entender. Esse nosso porto, segundo os historiadores, e eu não sei se tem fundamento isso, só existe 2 no mundo nas características originais dele. Uhum. Isso tem fundamento? Tem fundamento. O Porto de Manaus continua ainda sendo o maior porto fluvial do mundo de navegação interior, com características marítimas, porque aqui é um porto dentro de um rio, dentro da floresta, daqui para o oceano são 1.600 quilômetros, então a gente adentra o oceano 1.600 quilômetros e o porto, aqui no Rio Negro, ainda oferece essa condição de navegabilidade para navios grandes, para cargueiros e navios do turismo internacional. Por isso os ingleses já tiveram a visão bem futurista lá em 1890 de dizer, bem, bora fazer o que é batimetria. O que é batimetria? É medir a profundidade do rio. Opa, aqui está dando 80 metros, 70 metros de profundidade, então dá para fazer o porto aqui. Tem mais, o continente é aqui, a beira do rio é aqui, e apenas 100 metros de distância já tem esse calado operacional. Nunca foi preciso a gente fazer nenhuma dragagem dos berços externos do nosso cais flutuante, do roadway e das torres, porque esse calado ele permanece mesmo com essa variação de 16 metros entre a vazante e a cheia. Então os ingleses foram muito felizes e técnicos, né, os engenheiros da época, em fazer o porto deste lado da margem esquerda do Rio Negro. Por quê? Se dizia que não, o porto era para ter sido feito lá no Cacaupireira. E aí a história nos diz que não, o Cacaupireira fica igual a Veneza, alaga tudo nas enchentes, e nas estiagens, no verão amazônico, ele fica uma parte muito grande que teria que ser dragada todos os anos. Né? Então o porto foi escolhido de uma maneira técnica, não foi só histórica, mas técnica pelos ingleses para ser na margem esquerda do Rio Negro. Como era normal na época, toda cidade nascia do rio ou do mar para dentro, logicamente. Então, continuou sendo o alvo da atenção e das atrações o Porto de Manaus. Quais são os prédios que são originais do porto na época da sua construção? Não necessariamente no mesmo ano, porque ele está construído por etapas. Sim. Vamos dizer, quais são os prédios que foram colocados inicialmente para poder atender a necessidade do seu serviço? Vamos lá. Primeiro, o prédio para gerar energia. Não se podia fazer nada, construir nada aqui sem energia elétrica, que não havia na época. Então, foi feito lá onde hoje é o Museu do Porto, né? Está cedido à Prefeitura de Manaus. Então, foi feito lá a instalação da primeira usina de energia elétrica do Brasil, né? Como a primeira faculdade de Direito foi aqui também, né?
primeiro prédio de elevador foi Manaus também. Às vezes o manauara e o amazonense esquece dessas peculiaridades da nossa região, da nossa Manaus. Então, foi feito o primeiro prédio lá, depois este prédio que abrigava aqui no andar superior a família da Manaus Harbor, né, da administração, da administração que morava, eram quartos aqui e tal e tal. Aí lá embaixo era o escritório administrativo e lá no térreo, no nível da rua de baixo, eram as oficinas, né? E aí foi feito o prédio do Tesouro para guardar o dinheiro, um frigorífico bem na frente para segurar as cargas geladas, frigorificadas que vinham da Europa, não é? E aí, mas assim, o complexo portuário foi feito assim, os prédios primeiro, o primeiro prédio da luz, da energia, depois o prédio administrativo e depois os armazéns lá embaixo. E agora, todo o complexo portuário foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1987. Então, aqui todo o porto é tombado. Se eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu não posso, porque eu tenho que pedir uma autorização do IFAM, que é aqui do lado, uma casa que era dos Barões da Borracha também, né? Eu tenho que pedir a autorização do IFAM, até para trocar uma régua dessa que simboliza o encontro das águas. Está queimado aqui, eu não posso trocar. Eu tenho que colocar algum tapete, alguma coisa, porque é tombado pelo patrimônio histórico. Uma história que é interessante, o Barroso vai nos contar, assim, nós vamos andar e você vai ver as imagens, esses prédios que o Barroso fala, eles têm a mesma arquitetura, têm o mesmo perfil arquitetônico. Assim como aonde você botava as cargas, é tudo um perfil só, ou seja, isso aqui é uma obra completa. Quando que entra nessa história esse prédio da Receita Federal, que consideram um dos primeiros prédios do mundo pré-fabricados. Tem fundamento isso? Tem fundamento, sim. Ele veio de Liverpool, foi montado lá. A Inglaterra dominava essa engenharia de pré-moldados, não é? Então ele foi pré-moldado lá. Não é que ele foi construído lá, não, mas ele foi pré-moldado, foram feitas todas as peças e de navio vieram para Manaus. Por quê? Manaus não recebia só a borracha, Manaus recebia também os artigos importados daquela época. Né? Tudo que vinha para Manaus, para os supermercados, para as lojas, vinham da Europa. Então, Manaus precisava ter aqui a Receita Federal instalada aqui, não mais estadual, né? Apesar de que a Casa do Tesouro pertencia, então, à Receita Estadual, a Cefaz de hoje, não é? A Receita Federal tinha que ser instalada aqui em Manaus. Aí o que faz? Faz, então, ao lado do porto, não dentro da área física do porto, mas ao lado do porto, faz o prédio da Receita, que foi montado, né, o projeto dele todo e a parte física lá na Inglaterra e trazido para cá peça por peça para ser montado aqui em Manaus. Né? Dá para você entender agora por que a história começa por aqui? O Barroso falou uma coisa muito interessante. Não só mandávamos, mas a gente recebia também. Por isso nós temos um Teatro Amazonas maravilhoso, por isso que você tem um palácio, hoje é o Palácio Provincial, são tudo estrutura que vieram de fora, como, por exemplo, a praça em frente ao Colégio Estadual, gente, é todo cópias que vieram do Louvre e vieram de lá. E você lembra que toda vez que a gente fala aqui, a gente fala em Liverpool. Liverpool, o maior porto inglês. Não sei se hoje é, mas na época era. Então, tudo que saía para o mundo saía através de Liverpool. Por isso que a gente tem toda essa história. Barroso, tem outros prédios também que foram consequência disso, né? Sim, o prédio do governo do estado, que hoje é o prédio da prefeitura. Na Praça Dom Pedro. Na Praça Dom Pedro, aí, então, esse prédio foi feito para ser a sede do governo do estado. E aí, perto da sede do governo, a Assembleia Legislativa, que o Palácio Rio Branco, no Palácio Rio Branco. Aí já pegaram projetos do Brasil, não tem nada mais aí de fora. Esses projetos foram inspirados nos projetos romanos e gregos e tal, mas já em uso no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, e lá na Bahia.
Então já viu alguns projetos, né, e foram copiados e trazidos para cá, para Manaus. Aí tem o Hotel Cassina, que a prefeitura reformou, histórico, né? que é o histórico, né? Tinha que haver alguma diversão, por isso veio o Teatro Amazonas, né? Porque quem era que vinha para cá, não é? Os europeus viviam aqui dentro, né? O nosso mercado Adolfo Lisboa é uma cópia do mercado francês. É verdade. Né? O das pulgas, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, era copiada a coisa na Europa, os estudantes daqui de famílias mais abastadas iam estudar na Europa, isso é verdade. De navios e tal, né? Naquela época não tinha ainda o avião, não era... O transporte era barco, era navio, barco, acabou. e aí de navio. Então, Manaus cresceu muito europeizada, não é? As coisas da Europa, até a vestimenta do povo daquela época era uma vestimenta que copiava o que os europeus vestiam aqui. Chapéu branco, chapéu panamá, roupas brancas claras de mangas compridas para poder dissipar o calor, né? Calor, é isso mesmo. O escuro absorve e a roupa clara ele replica esse calor, né? Então até a roupa nossa aqui era da Europa. Barroso, tu me lembra uma coisa que eu vou até te colocar numa sinuca, tá? Sinuca de bico. Diga lá. Onde os ingleses passaram, inclusive tem um nome, eles usavam no calor bermuda. Por que a bermuda não pegou aqui? Com a presença dos ingleses, não é? Concorda comigo? Na África foram de bermuda, aqui no Caribe foram de bermuda, aqui foram de bermuda também, mas em compensação não pegou aqui. Pois é, porque as mulheres aqui em Manaus usam muita bermuda ainda, as mulheres. Sim. Os homens não usavam bermudas porque os ambientes de trabalho exigia calça comprida. Exigia calça comprida. E outra coisa, o Amazonas tem 62 municípios, 59, inclusive a capital, são ribeirinhos. E naquela época, sem luz e com muito mato, tinha muito o quê? Carapanã. Famoso mosquito, muriçoca, tem 1000 nomes esse negócio. Pois é, tinha muito o nosso carapanã, daí os mosquiteiros e tal. E aí, não se podia andar à noite de bermuda, porque os mosquitos avançavam muito. Então, naquela época não tinha repelente ainda, era só o mosquiteiro. Então, não pegou aqui porque o amazonense tinha que trabalhar de calça comprida, porque os ambientes comerciais exigiam e não permitiam bermudas. Por isso que não colou, né? Você lembra que até pouco tempo atrás aí, a gente ia para os cinemas, Veneza, os cinemas mais novos, e tu não podia entrar nem de sandália nem de bermuda? Isso é verdade, eu não entrava mesmo não. Era uma novela que você chegasse lá de bermuda e de sandália. Você estava com aquela sandália de couro, caras e tal. Não, mas está aqui a norma, tem que entrar de sapatos aqui. Não é? Então a gente não pegou porque o amazonense não podia. Então, como ele não podia entrar nos órgãos públicos de bermuda, aí ele usou a calça comprida e não pegou a coisa do... E pegou a roupa clara. A roupa clara pegou. Por quê? Continua sendo porque importante. dissipa o calor, né? É verdade. Barroso, nós temos aqui uma breve história, porque é breve, tem muito mais do que isso, história sobre o Porto de Manaus, na qual nós consideramos que, como qualquer cidade da época, nasce do porto para dentro da terra. O que nós somos hoje, economicamente, na hidrografia do Amazonas? Nos situa sobre isso. O Porto de Manaus faz mais ou menos 10 anos, 15 talvez, com a inauguração dos portos Chibatão e Superterminado, das TUPs privadas, portos privados, né? Autorizados, lógico. Autorizados e tal. Ele deixou de trazer para cá a carga containerizada, a carga do PIN, do Polo Industrial de Manaus, porque as ruas do centro de Manaus, Marquês de Santa Cruz, Miranda Leão, Rua dos Andradas, 7 de Setembro, são ruas antigas que não foram preparadas nas suas bases, subbase, para essa carga atual. O container de navegação de longo curso, que é
a carga importada e o de cabotagem, que é a carga que circula dentro do país, elas são pesadas, mais a cabotagem do que o longo curso. O longo curso traz peças para a Zona Franca de Manaus e tal, são cargas importadas, né, de alto valor agregado e peso menor do que o container que traz a carga nacional, que é material de construção, é ferro, é muita coisa e tal. Tem container que pesa mais de 30 toneladas. Essa carga, somada à carga da carreta, ela causa um transtorno muito grande para o piso, para a base, para a subbase das nossas ruas, que são estreitas e não podem ser alargadas, como também para os prédios, inclusive prédios antigos tombados pelo patrimônio histórico nacional, porque há uma vibração, há uma transmissão desse peso para as ruas e eles acabam levando para os prédios. E os prédios começam a ter rachaduras e tal, fissuras. As ruas não são preparadas para receber o peso atual das cargas, né? Foi preparado para receber o peso daquela época, que eram caminhões, que eram contêineres de 10 pés, de 20 pés quase não existe mais, são agora contêineres de 40 pés, né? Que são 12 metros por 2,20, 12 metros de comprimento. Então, e aí o Porto de Manaus é hoje o quê? Ele é o porto que recebe o navio de turismo internacional e recebe a navegação regional, a navegação interior. Todos os barcos para os 59 municípios que dependem do rio, né? Apenas 3 não dependem do rio. Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Apuí. Só 3 você não chega lá de barco. Mas os outros 59, como você disse agora, foram feitos a partir do rio. Então, são ribeirinhos. Inclusive, Manaus é ribeirinha. Né? A gente não chega aqui por rodovia, a não ser de Roraima. Sim, mas, tecnicamente, é o porto que é a partida de tudo. É a partida de tudo. Então, o porto hoje se presta a um grande serviço social, econômico também, claro, que é capitalista, mas de levar carga para os municípios mais lá da fronteira, de Tabatinga, de Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, de Santa Isabel do Rio Negro, para o Rio Madeira, para Belém, para Santarém, todos eles saem daqui do Porto de Manaus. A pergunta é que as pessoas passam pelo porto e não entendem a importância que o porto tem para o Amazônida, não é para o Amazonas só, para o Amazônida. É difícil, não temos estradas, aqui são hidrovias. Nós não temos aeroportos em todos os municípios, nós temos hidrovias. Então, o porto é um vetor importantíssimo no desenvolvimento do Amazonas. E não é só através de... É o remédio, é o atendimento médico, é o deslocamento das pessoas para estudarem, é aquilo que você tem que possui, que quer levar para outro lugar. Então, eu posso dizer que 2 veículos de comunicação que nós temos no estado do Amazonas, ou na Amazônia, o porto talvez seja o ponto mais importante. Sim, agora soma isso tudo com o período eleitoral. Caracas, aí tem um deslocamento muito grande. Sim, de 2 em 2 anos tem eleição. Perfeito. E aí, né? Aí tem o Boi de Parintins. Aí ele vai afundar de tanta gente. Pois é, aí tem a festa da banana em Coari, a festa da castanha em Tefé, tem a festa não sei de onde o único meio de transporte viável para a população é o barco. Né? Então o porto é um fator muito importante para o desenvolvimento. Continua sendo. Foi muito da época que o Amazonas respondia por 56% da economia nacional, no tempo da borracha, né? Mais da metade era daqui, daí porque tudo foi feito aqui, mas continua hoje a gente levando o nosso caboclo, o nosso ribeirinho, para a casa dele e trazendo de volta para Manaus quando ele tem que comprar alguma coisa aqui, porque Manaus, no centro de Manaus continua sendo assim o grande centro de compras, o grande shopping centro a céu aberto do Amazonas é o centro de Manaus. Barroso, obrigado pela tua presença, obrigado pelas informações. Eu quero que você passe essa mensagem, especialmente para todos os nossos amigos do interior, né?
que fiquem tranquilos que nós temos a preocupação de fornecer para eles o melhor possível para o atendimento. Isso aí. Eu sou ribeirinho também, eu sou de Manacapuru, né? Nasci em 1957, amanhã faço 68 anos amanhã. Parabéns, garoto! 30 de abril de 57, sou lá do Pesqueiro, da Costa do Pesqueiro. Eu não nasci na cidade, nasci na beira do rio, então eu sou ribeirinho. Apesar de ter já estudado na Europa, né? Sou engenheiro civil de formação, economista, pós-graduado em navegação interior. Mas como eu sempre digo, Dudu, meu amigo Dudu, meu confrade Dudu, Somos companheiros. companheiro de academia de letras, né? Eu estou há tanto tempo aqui, eu estou aqui desde 1979. Né? Uma vida inteira. 45 anos aqui, e às vezes eu me apresento assim, eu sou especialista, e me tornei assim aqui no Porto de Manaus, especialista em generalidades, já descambando para banalidades. Mas eu não vou encerrar sem ouvir palavras mentais importantes das coisas que você escreve. Fala um pouquinho da nossa terra. Pois é. Busca na tua memória alguma coisa não muito grande, mas o suficiente para pensar o sentimento que você tem pela nossa terra. Eu amo meu Amazonas, eu amo a minha Manaus, não é? Eu, quando estou por aí, eu sinto uma saudade muito grande do Amazonas, eu sinto uma saudade muito grande do centro histórico de Manaus, onde eu convivi, na rua José Paranaguá, Colégio Estadual do Amazonas, Escola Técnica Federal do Amazonas, Faculdade de Engenharia da Monsenhor Coutinho. E assim, por estar muito tempo aqui, eu desenvolvi uma atividade que era do meu avô, que era sanfoneiro, meu pai tocava violão, meus tios todos tocavam instrumentos, e eu não toco instrumento nenhum, mas essa coisa, essa visão do Rio Negro, eu nasci no Solimões, fui criado no Rio Negro e não sei nadar. Pois é. E aí, essa coisa da visão do Rio Negro, com a memória do Solimões, onde eu nasci, isso inspira a gente a ser um apaixonado pela nossa região. E eu quero continuar trabalhando. Eu tive um sonho uma vez que eu vou morrer com 110 anos, né? Falta pouco. Eu já tenho mais... Já passou mais da metade. Eu já tenho mais passado do que futuro. Lógico. Né? Nós. Então, nós dois. Então, assim, eu fico feliz em falar das coisas do Amazonas. Eu gosto de falar que eu ainda sou ribeirinho, que eu ainda gosto de comer a farinha d'água, pegando ela, mufando e jogando, e não cai um grão fora. Isso é verdade. Né? Com peixe assado, sem talher, sem detergente depois, sem lenço de papel e talvez limpando as mãos na minha alma. É isso que eu quero continuar sendo para o meu estado, para a minha Manaus, onde eu me criei, e para a minha Manacapuru, onde eu nasci há 68 anos. Esta e outras histórias você sempre ouve aqui.